Garantir transporte através de tarifa social para familiares em cortejos fúnebres e entidades religiosas em visitas a outras comunidades. É a proposta do vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, que apresentou 2 projetos sobre o assunto na Câmara. Em entrevista com o vereador, você confere agora o que ele explicou sobre as suas ideias e falou também sobre leis que já apresentou para a cidade. Acompanhe. A TV Câmara conversa agora com o vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, sobre 2 projetos que ele apresentou na casa, 183 e 197. Eles disponibilizam transporte através de tarifa social em 2 casos, não é, vereador? Para familiares, para acompanhar cortejo fúnebre e também para entidade religiosa. Vereador, obrigada pela sua entrevista. Primeiro vamos tentar esclarecer para quem está em casa o que é esse transporte através de tarifa social. Tudo bem? Primeiro, aproveitar a oportunidade de desejar a todos um feliz ano novo com muita saúde e paz. E agradecer a oportunidade de estar aqui podendo explicar qual a minha ideia nesse projeto. Eu venho fazendo alguns projetos de muita importância para a população, principalmente grandes necessidades que a população acaba nos procurando e pedindo para que a gente realize. Vou dar um exemplo. Eu sempre tive muita procura. Doutor Alexandre, eu tenho em frente à minha casa um poste que está atrapalhando a entrada da minha casa. O senhor pode pedir para tirar para mim? Não é simplesmente, porque se você vai hoje na Bandeirantes, a Bandeirantes cobra pelo menos 7, 8 mil reais, dependendo do que tem no poste, para tirar esse poste. Como que alguma pessoa pode chegar e dispor de 7 mil reais para tirar um poste e alguns pedidos que nós temos? Então, minha primeira ideia, uma das minhas primeiras leis que eu tenho aprovado na cidade, que a Bandeirantes é obrigada a tirar esse poste de graça. No mesmo sentido, eu fiz esse projeto. Na verdade, eu tive um projeto que eu fui parabenizado por todos os meus colegas da Câmara Municipal, porque eles também pedem para a gente ônibus, a população pede ônibus para a gente para velório. Eu não tenho ônibus. Eu sou um cirurgião dentista, eu não tenho ônibus. Eu tenho dificuldade de estar toda hora podendo ajudar uma família. Então, o que acontece? Eu também tive uma ideia, fiz um projeto para que a prefeitura colocasse ônibus de graça para a população, para velórios. Porém, o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e foi vetado pelo prefeito. Porque existe uma controvérsia, muitas discussões, que a parte da população que paga para outro usar de graça, você entendeu? Muitos não concordam com isso. A mesma coisa. Eu tive 2 leis, eu tenho uma lei aprovada que para o tratamento de pacientes com HIV/AIDS, essa pessoa tem um transporte de graça. Mas é uma polêmica muito grande, porque determinadas pessoas podem, outras não, eu acabo pagando por eles. Então houve uma discussão. Mas graças a Deus gostaria até de agradecer à Prefeitura, o prefeito Almeida, por ter sancionado essa lei, que é muito importante para as pessoas que têm o vírus HIV e estão em tratamento. Mas essas pessoas, elas usam o transporte que a gente tem aí na rua todos os dias e não pagam a tarifa, é isso? No caso desse projeto que já foi aprovado. Sim, essa lei que eu tenho, quando a pessoa está em tratamento, a pessoa que tem o vírus HIV/AIDS, a pessoa que está em tratamento, ela vai ter o transporte para ir para fazer o tratamento, procurar o médico, tudo, ela tem um transporte gratuito. Entendeu? Eu fiz isso para favorecer, porque nada, querendo ou não, é uma dificuldade muito grande. Entendeu? Porque dá uma olhada, por falta de R$3 que a pessoa não pega um ônibus, ela deixa de ir num tratamento, e hoje, a princípio, um tratamento é por um remédio via oral. Não é barato, mas é bem mais barato que se essa pessoa abandona o tratamento por falta de uma condução, vai complicar a situação da saúde dela, que vai ter hora que ela vai ter que tomar uns certos compostos, que em vez de custar o preço de um remédio, vai custar 20, 30 mil reais para o governo. Mas nesse caso aqui não é esse transporte que a pessoa utilizaria, no caso do projeto para cortejo fúnebre e também para a entidade. Não é isenção no ônibus que o cidadão está indo trabalhar, não é isso. Eu só fiz um comparativo porque esse passou, hoje tem esse transporte gratuito com muita polêmica. Eu fiz um também, transporte gratuito para velórios, foi aprovado e foi rejeitado pelo prefeito, porque não tem como ficar dando transporte de graça para todo mundo. Aí eu conversando com o secretário, eu fui falar, mas é um projeto muito importante para a cidade. Ele falou, vereador, é muito importante mesmo, mas eu vou te dar uma ideia. De vez de você pedir de graça, vamos colocar numa tarifa social, que é um preço mínimo,
e que, na verdade, quem vai regulamentar essa minha lei, se aprovada, quem vai regulamentar vai ser o governo. Porque não é nada, não precisa ser um ônibus, pode ser uma van. O meu projeto deixa claro que dependendo do número de pessoas que eles pedem, 20 pessoas, não precisa ser um ônibus, pode ser uma van. E o que acontece? Por uma tarifa social, por um preço mais barato. Então hoje a prefeitura já dá um kit quase completo para as pessoas carentes para poder o enterro de graça em Guarulhos. Só falta o transporte. Porque como eles pedem muito para a gente, eu tive a ideia de falar assim, ó, já que realmente é uma necessidade muito grande como a do poste, o que acontece? Eu fiz um projeto de lei para que aí, se for aprovada e sancionado pelo prefeito, vai no kit, no pacote que a prefeitura dá para as pessoas carentes durante uma hora difícil dessa de uma família, que é o velório, é o enterro de uma pessoa querida. A pessoa vai ter um ônibus ou uma van disponível com preços de uma tarifa social, um preço muito reduzido, um preço pequeno, e que, volto a repetir, quem vai determinar isso é a prefeitura, tá? Pelo menos a pessoa vai ter um ônibus para poder levar as pessoas que querem ir nesse último momento com a família, você entendeu? E a determinação de quem tem direito também vai ser uma regra estabelecida pela prefeitura ou o projeto prevê a faixa salarial dessas famílias? Como é que ficou essa questão de quem é essa família carente? Qual é a renda dessa família? Já tem essa determinação? Sim, parabéns pela sua pergunta. Na verdade, hoje, esse kit que eu falei que a prefeitura oferece, com certeza já existem regras. Só para pessoas com uma renda per capita de meio salário mínimo, tudo, já existem regras. Eu não coloquei as regras porque, na verdade, a prefeitura vai regulamentar tanto essa parte, quanto também o valor da tarifa mínima, um valor mínimo. Lógico que eu vou cobrar o secretário de governo para que seja um preço bem popular mesmo, para que a pessoa consiga ter esse ônibus para um velório, sem ficar se humilhando numa hora difícil dessa, sai pedindo para candidatos, a vereadores, sai pedindo para vereadores, você entendeu? Que é uma dificuldade muito grande para a família nessa humilhação e também uma dificuldade para um vereador que, querendo ou não tem essa função, você entendeu? Na verdade, isso é até um crime eleitoral, tá? Que a pessoa está oferecendo ônibus, vai achar que nós estamos comprando o voto de uma pessoa pelo ônibus. Então, até se a gente faz isso, e se a gente receber uma representação, até prejudica o nosso mandato. Então, pensando em tudo isso, eu fiz esse projeto. E tem o segundo projeto também. Esse é o 183, né? O 197 trata dessa tarifa também, né? Da transporte através de tarifa social. Sim. Mas aí, nesse caso, nesse outro caso, para entidades religiosas. Sim. Na verdade, para toda entidade religiosa, igrejas católicas, igrejas evangélicas, para qualquer religião que a pessoa precise, eu tive a mesma ideia. Vou dar um exemplo. Eles pedem muito para a gente, pastores, eles pedem muito para a gente um ônibus para que a igreja vá numa festividade, num culto de uma outra igreja. Então, quando uma igreja precisar de um ônibus para uma festividade de outra igreja, para assistir um culto em outra igreja, para assistir uma missa em outra igreja, tá? Quando a igreja precisa, também para poder favorecer as igrejas que têm um cunho social muito importante para nossas vidas, para a nossa cidade, que eles não têm fins lucrativos. A igreja está ali para tirar as pessoas das drogas, as pessoas das ruas, e a igreja tem uma dificuldade financeira reduzida, então de repente a igreja precisa de um ônibus para levar os membros da igreja para uma festividade ou para poder assistir um culto ou uma missa em outra igreja, que isso acontece muito. A minha ideia realmente foi conseguir esse ônibus com uma tarifa bem reduzida, com um preço bem popular, para que o padre, se um dia precisar, ou os pastores que pedem muito para a gente, tenha condições de pedir, de arcar com esse valor de uma forma bem mais fácil, para também não ficar se humilhando e sair pedindo para as pessoas. Nesse caso, como prevê o projeto aqui, com agendamento antecipado, no outro, é claro, não tem como agendar. No caso do primeiro projeto, vereador, como que seria para entrar em contato? Porque, como o senhor falou, essas coisas acontecem nos momentos inesperados e às vezes de madrugada. Seria uma central telefônica para fazer essa solicitação? Como é que seria? Não, na verdade, o que acontece hoje para a pessoa conseguir o enterro de graça para um membro da família? O que acontece? A pessoa tem que vir até a funerária no centro de Guarulhos,
funciona 24 horas, você entendeu? E o que acontece? A mesma coisa, o meu projeto prevê que a pessoa não precisa agendar horário. Basta ela chegar, e detalhe, o projeto prevê o seguinte, um membro da família ou um amigo próximo. Porque senão, você não pode, tem que vir um irmão, um parente. Não, um amigo próximo. Desde que ele venha documentado, ele vem e faz a aquisição desse ônibus para que alguns amigos familiares acompanhem esse velório, esse enterro através desse ônibus com uma tarifa social. Então basta a pessoa chegar na funerária no centro de Guarulhos, ela vai pedir lá o caixão, vai pleitear o velório, que são poucos velórios na nossa cidade. Inclusive eu aproveito a oportunidade para falar que eu tenho cobrado do prefeito Almeida para aumentar o número de velórios na nossa cidade. O velório do Hospital Padre Bento está fechado, Santa Casa está fechado, os nossos velórios estão acabando. Então eu pedi para o prefeito Almeida aumentar o número de velórios, tá entendendo? Então, e para a pessoa pedir velório, porque tem hora que a família não consegue o velório de graça. Então, para a pessoa, tanto para pedir velório ou enterro de graça, ela tem que vir até a funerária. E é a mesma coisa para conseguir o ônibus, tá? Ela vem, faz a requisição do ônibus, vai ver quanto custa e vou estar batalhando junto ao governo para que seja um preço bem popular para favorecer tanto essas pessoas numa hora difícil do enterro, quanto as igrejas quando necessita de um transporte. Tá certo, vereador. Obrigada pela sua entrevista, parabéns pelos projetos e um bom ano aí, cheio de projetos para apresentar para a cidade. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e um abraço. Se precisar desse vereador, se estiver ao meu alcance, conte com o meu apoio.